Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida, gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça e vamos trazer o transcendente para o imanente. Estejamos revestidos da palavra de Deus e vamos anunciar pelo mundo afora. Quinta-feira da quinta semana do tempo da Quaresma. Estamos meditando hoje a quinta dor de Nossa Senhora. Na quinta dor da Santíssima Virgem Imaculada, Senhora das Dores, Jesus morre na cruz. A espada transpassa o coração imaculado da Rainha de Misericórdia pela quinta vez. Vamos meditar as dores de Maria Imaculada, na qual é nessa quinta semana do tempo da Quaresma, a semana da meditação das dores de Maria Imaculada. Sejamos prudentes, sejamos humildes e tenhamos o coração segundo o coração de Deus, o Todo-Poderoso, o princípio sem princípio. Estejamos revestidos da palavra de Deus, com o Evangelho na mente, nos lábios e no coração. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu como também os profetas? Quem pretende ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vos dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens, e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, e Jesus escondeu e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É guardar a palavra de Deus, estar com a palavra na mente, nos lábios e no coração, que quem guarda a palavra jamais verá a morte, vive eternamente. Que todos os seres humanos estejam revestidos da palavra de Deus, estejam com a palavra de Deus na mente, nos lábios e no coração, e se revistam da palavra de Deus. Jesus começa conversando com os judeus. É uma conversa de Jesus com os judeus.
Os judeus não aceitam o anúncio do reino, a divindade de Cristo Senhor. E Cristo Senhor, no momento em que os judeus disseram de Abraão, Jesus argumenta: antes que Abraão existisse, eu sou. Olha Jesus dizendo eu sou, está revelando a sua divindade, na qual, no início desse capítulo 8 da literatura joanina do Evangelho segundo João, nós vimos Jesus dizendo eu sou a luz do mundo. E hoje, na segunda parte do Evangelho, Jesus declara aos judeus: antes que Abraão existisse, eu sou. Nessa lógica, Jesus argumenta a sua divindade. Está argumentando a sua divindade, que ele é o Cristo Senhor, o Deus Salvador, o Redentor de toda a humanidade, no momento em que ele está dizendo eu sou. Jesus está dizendo aos judeus: quem guardar a palavra jamais verá a morte. É guardar o Evangelho, está com o Evangelho na mente, nos lábios e no coração, fazer a vontade de Deus. Quem faz a vontade de Deus jamais verá a morte. Vive eternamente. Que a nossa vida, quem está com o Evangelho na mente, nos lábios e no coração, vive eternamente em Cristo Senhor. Que todos se revistam da palavra de Deus e progridam sempre mais e mais a Deus. E os judeus, no momento em que o Senhor disse para quem guarda a sua palavra jamais verá a morte, os judeus interpretaram a lógica ao oposto. Falaram que agora tens um demônio. E falando de Abraão, depois Abraão morreu e os profetas também. Abraão, o primeiro a ter fé. E eles discordaram do argumento de Cristo Senhor, que a lógica é guardar a palavra de Deus. Está com o Evangelho na mente, nos lábios e no coração. E eles, os judeus, não aceitavam Cristo Senhor falar de sua divindade. Se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. E no momento em que os judeus argumentam: acaso és maior do que nosso pai Abraão? Ou também alguns dos profetas? Ficaram sem saber e perguntaram ao Senhor: que pretende ser? E Jesus fala da sua glorificação, que ele vai ser glorificado, que na segunda parte do Evangelho segundo João é o livro da glorificação. Na primeira parte que nós estamos meditando é o livro dos sinais. E na segunda parte do Evangelho de hoje, Jesus fala de sua glorificação no Pai. Se ele glorificar, só a sua glorificação não vale. Jesus, nesse momento, fala de sua humanidade. Aquele que vos dizeis ser vosso Deus. Jesus, nesse momento, fala totalmente na lógica de sua humanidade. E fala que ele conhece o Pai, que ele veio do Pai e está voltando para o Pai. Em toda a essência do Evangelho é para guardar a palavra de Deus,
está revestido da palavra de Deus, que quem se reveste da palavra de Deus vive eternamente. É fazer a vontade de Deus, viver o que está escrito no Evangelho. E os judeus não o aceitavam e falam do Senhor, nem sequer tem 50 anos. E viste Abraão no momento em que Jesus falou de Abraão. E nesse momento Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou o Criador, o Senhor dos senhores. E ele vem renovar o mundo, se fez humano em sua humildade. E está dizendo: antes que Abraão existisse, eu sou. Ele é o Criador, o Cristo Senhor. E no momento em que Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou, os judeus não aceitaram mesmo, queriam apedrejar o Senhor de toda maneira, e o Senhor saiu do templo. Estamos vendo que começamos na 4ª semana do tempo da Quaresma. Nós vimos o 2º sinal e o 3º sinal do nosso Senhor Jesus Cristo. E logo, os judeus não aceitam a divindade de Cristo Senhor, não aceitam os milagres. E estamos vendo os judeus discordando, não aceitando Cristo Senhor, e assim conclui o Evangelho de hoje, os judeus pegando pedra para apedrejar Cristo Senhor, porque eles não consideravam Jesus como Messias, como Salvador, como o Redentor. Eles não aceitavam o anúncio do reino de Deus. Vemos tantas dificuldades que Cristo Senhor passava em sua vida missionária, tantas dificuldades. E na realidade que transparece em nosso cotidiano, também nós passamos tantas dificuldades e temos que perseverar e permanecer gloriando-se na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Maria Imaculada, a Senhora das Dores, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó Mãe Imaculada, ó Senhora das Dores, ó meu belo amor, ampare toda a humanidade, para que toda a humanidade permaneçam em Cristo, vivam em unidade, em fraternidade e progridam sempre mais e mais ao amor de Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Santíssima Virgem Imaculada Maria, minha Mãe, a vós que sois a Mãe do meu Senhor, Rainha do mundo, advogada, a esperança, o refúgio dos pecadores, recorro hoje eu que sou o mais miserável de todos, aos vossos pés me prostro, grande Rainha, e vos dou graças por todos os benefícios que tendes me concedido. Eu vos amo, Senhora amabilíssima, e pelo amor que vos tenho, prometo servir-vos sempre e fazer quanto possa para que de todos sejais servida. Em vós, depois de Jesus, ponho todas as minhas esperanças, toda a minha salvação. Aceitai-me por vosso servo e acolhei-me debaixo do vosso manto, ó Mãe de misericórdia. E já que sois tão poderosa para com Deus, livrai-me de todas as tentações ou impetrai-me força para vencê-las até a morte. A vós suplico verdadeiro amor a Jesus Cristo. De vós espero alcançar uma boa morte. Minha Mãe, pelo amor que tendes a Deus, vos rogo que me ajudeis sempre, mormente no último instante de minha vida.
Não me desampareis enquanto não me virdes já salvo no céu, a bendizer-vos e a cantar as vossas misericórdias por toda a eternidade. Assim seja, assim espero. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó puríssimo esposo da Virgem Imaculada, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção, implorado o vosso socorro e não fosse por vós consolado e atendido. Com esta confiança venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra, que pela copiosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, a Senhora das Dores, de São José, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Ó Mãe dolorosa, que aflita chorais, repleta de angústias, bendita sejais, bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos rogos, Mãe dos pecadores. A voz de Simeão no tempo escutais, cruéis profecias, bendita sejais, bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos rogos, Mãe dos pecadores. O céu manda um anjo dizer que fujais da fúria de Herodes, bendita sejais, bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos rogos, Mãe dos pecadores. Voltando do templo, Jesus não achais, que susto sofrestes, bendita sejais, bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos rogos, Mãe dos pecadores. Que dor indizível quando encontrais com a cruz às costas, bendita sejais,
deixar